projeto, por um acaso, especificou estaca escavada de execução? Se aconteceu isso, está no lugar certo. Vou te ensinar tudo sobre estaca escavada, como é que ela funciona, para que ela serve, em que casos você vai utilizar, para que você possa tomar a melhor decisão para sua obra. Então, bora lá comigo. Olha só, eu estou numa obra que nós temos duas máquinas trabalhando, tá? De estaca escavada. Aqui uma retroperfuratriz, tá? Uma retroperfuratriz, ou seja, uma ferramenta, né, de perfuração de estaca acoplada numa retro. Então, quando eu adquiri esse sistema, eu adquiri primeiro a retro, né, e depois nós instalamos esse implemento, né? Instalamos esse implemento, que é um implemento para perfuração das estacas escavadas, tá? Esse tipo de solução, inclusive, você vai ver ele numa retro, num trator, num bobcat, em vários sistemas que são implementos inseridos, né, num equipamento auxiliar. A outra possibilidade, que você deve ter visto muito já, né, é o uso dos caminhões, né? Então aqui um caminhão perfuratriz, aonde ele é inteiramente preparado para você fazer esse sistema aqui. Então esse meu equipamento aqui, ele é um equipamento que ele foi preparado para o sistema de estaca escavada, né? Comprou-se lá na época, né, o caminhão, e aí fizemos todo esse implemento dele integral para que ele pudesse então atuar com estacas escavadas. O que é uma estaca escavada? Basicamente é um equipamento de perfuração, né? A estaca escavada é um tipo de fundação a seco, né? Existe também a estaca escavada com fluido, com lama. Não é esse caso. A estaca escavada a seco convencional é uma estaca que eu executo quando eu não tenho água no meu terreno. Foi o caso dessa obra. Essa obra nós fizemos a sondagem SPT nela, e na sondagem SPT não foi encontrado o nível d'água, ou melhor, foi encontrado, mas a um nível inferior ao nível onde eu executaria minha fundação. Então aqui nesse caso, eu tenho nível d'água lá aos 13 metros, 14, não lembro agora de cabeça, e as estacas estão indo até os 11 metros. Então por isso nós escolhemos esse tipo de fundação, que é a estaca escavada a seco. Vinícius, e se eu tivesse água, eu poderia usar a estaca escavada a seco convencional? Via de regra, não. Por que eu não posso usar a estaca escavada quando tenho água? Porque, primeiro ponto, a estaca escavada é um tipo de perfuração que eu vou escavando, né, o meu solo, eu vou escavando ele. Depois que eu termino de escavar, eu coloco a minha armadura e, por fim, concreto a minha estaca. Se eu encontrei água na perfuração, primeiro ponto é o seguinte, primeiro ponto é que a água na perfuração vai fazer com que o meu solo tenha uma baixa competência. Então a tendência é que ele não consiga efetivamente ser escavado sem desbarrancar. Então, se eu tenho água, esse é o meu problema principal. Ah, mas se der um pouquinho de água no fundo, é só eu concretar e tá tudo certo. Esse é o meu segundo problema. O segundo problema de eu encontrar água no fundo é a hora que eu vou concretar a minha estaca, esse concreto não vai ficar com a qualidade desejada. Então eu vou ficar com um concreto com uma resistência de ponta fraca, vou ficar com um material muito ruim ali, eu não vou entender qual é a minha cota de ponta, eu não vou entender qual é o meu comportamento. Veja, olha só o que eu vou te falar aqui, ó, presta atenção. O maior problema de todos de eu fazer uma concretagem numa estaca escavada dentro da água é que eu não vou saber o comportamento real e final daquela fundação. Ponto, acabou. Não tem outra explicação. Eu não sei se ficou bom, não sei se ficou ruim, não sei se vai dar certo, não sei se vai dar errado. Eu estou supondo que eu fiz ficou legal, ficou bom, segue a vida. Não. Eu já tive muitos casos de obra onde a gente teve recalques, patologias, deformações geradas por fundações que tinham-se capacidades de carga esperadas e elas ficaram com outras capacidades de carga. Então não dá, a gente tem que realmente fazer o que é certo. Bom,
Vamos acompanhar desde o princípio a execução dessa estaca aqui, e aí a gente vai acompanhando do início ao fim ela, tá? Então essa obra está locada, essa obra aqui tem gabarito, né? Então essa obra foi inteiramente locada pelo cliente, né? Nesse caso o cliente que locou essa obra, né? E esse cliente aqui, ele colocou o piquete e colocou uma cal para a gente saber onde é que estão as estacas, né? O operador vai sempre nivelar o equipamento dele, ó. Ele está buscando nivelar agora, está verificando na torre esse nivelamento, né? Vai nivelar o caminhão, subindo na patola. Aí ele vai centralizar então o trado com o centro da minha... Olha lá, ele colocou e não deu centro. Foi lá e colocou de novo, ó. Aí, ó, centradinho. Então no eixo ele foi lá e começou a escavação. Vamos acompanhar do início ao fim então essa perfuração. O que essa máquina aqui faz? Ela vai escavar e tirar o solo, escavar e tirar o solo. Esse é o processo de execução da estaca escavada. Eu vou perfurando, tirando o solo, perfurando, tirando o solo. Ajustando. Olha só, algumas máquinas de estaca escavada, elas batem em cima, elas não têm esse giro aqui que esse meu caminhão tem. Não tem problema. Só que é importante que nesses casos tenha alguém sempre limpando essa escavação para que você realmente não fique no final da escavação com o solo solto lá na ponta, tá? Isso é muito importante, isso é muito importante. Se você deixar solo solto na ponta, você vai acabar deixando uma resistência de ponta muito baixa, tá? Então aqui, ó, a gente está fazendo estacas de diâmetro de 30 centímetros. Essas estacas têm uma profundidade entre 8 a 10 metros, né? E o operador ele vai acompanhando ali com a planilha dele, sempre a profundidade de cada uma dessas estacas, né? Então o processo é muito rápido, porque você fazer uma estaca, né, perfurar ela, vir com a armadura, as armaduras estão lá, vamos dar uma olhadinha ali, ó, olha as armaduras lá, ó. Então aqui a gente está com as armaduras da obra e a gente tem duas situações. Algumas armaduras estão com 4 metros e outras estão só com 2 metros. Por que isso? Primeiro ponto é importante. Nem toda estaca a gente tem que armar integralmente, tá? Na estaca escavada, inclusive, isso não é muito comum realmente. Só vai ser comum uma armadura integral na estaca escavada quando a gente tiver, por exemplo, uma obra de contenção, estaca escavada de contenção. Não é o caso. Está com estacas de fundação. Essas barras aqui de 4 metros são para a fundação da obra mesmo, e essas de 2 metros são as estacas de apoio que nós temos na obra, tá? Então é uma armadura menor, só de apoio realmente. Então a equipe está armando, né? E a gente está com essa ferragem sendo produzida. À medida que a estaca vai sendo executada, né? A gente vai colocando a armadura. Quer ver? Ó, vem cá, deixa eu te mostrar um detalhe importante aqui, ó. A gente está naquela estaca lá ainda, hein? Começamos a estaca, não terminou ainda. Olha só. Aqui, ó, essa aqui, ó, aqui tem uma estaca, uma armadura já inserida, tá, já colocada, e o concreto não veio ainda, tá? Então essa tábua aqui é importante para que a armadura não desça, né? Então, qual é a outra medida? Você pode amarrar alguma coisa aqui que possa proteger para que essa armadura não caia, né? Então a armadura, o meu projeto, ele prevê 4 metros de armadura, 3,5 metros de armadura mais o trecho do bloco, né? Então essa estaca aqui, por exemplo, ela está prontinha para ser concretada. Então essa fundação hoje vai receber o concreto. Essa obra, inclusive, é uma obra que agora, em função
da situação da obra, não tem uma bobcat aqui ajudando, o cara vai ter que concretar com a bomba, né? Não vai ter como concretar com o caminhão betoneira vindo aqui. Nos casos onde tem uma bob limpando, aí você consegue realmente com que o teu caminhão betoneira venha e execute a concretagem. Muita gente pergunta se na estaca escavada eu posso concretar do caminhão da betoneira, da bica, da betoneira. A resposta é que sim. A resposta é que sim, desde que a profundidade da tua estaca não seja muito elevada, tá? Esse caso dessa obra, como eu tenho estacas de 10, 11 metros, a bomba está vindo, o mangote está indo lá embaixo e a gente está concretando para que tenha uma altura menor de queda do concreto. Se tem uma estaca, por exemplo, de 15 metros de profundidade, eu jogar o concreto da bica é muito perigoso. Por quê? Porque a tendência é que vai chegar lá embaixo um concreto de uma baixíssima resistência, né? Então você vai segregar esse material, vai ficar só a pedra lá embaixo e você não vai ter um controle de qualidade muito bacana, tá? Vamos pensar em linhas gerais. A estaca escavada, a seco, é um tipo de fundação aonde eu executo quando eu não tenho água. Eu executo ela normalmente com cargas que vão variar desde pequenas cargas de 1, 5, 10, 20 toneladas, até cargas elevadas. Poderia, por exemplo, essa máquina aqui, ela faz diâmetros de até 1,20 m. Então eu poderia fazer um diâmetro de 1,20 m com 12 metros. Não é o caso dessa obra. Se a gente tivesse com um prédio aqui, por exemplo, de 5 andares, de 4, 5 andares, 6 andares, talvez um estacão, né, de 1,20 m, ou uma estaca escavada de grande diâmetro de 1,10 m, 1,20 m, fosse interessante. Não é esse caso, porque nesse caso as cargas são muito baixas, né? A gente está com carga de 10, 15 toneladas, tá? Então, posso executar em vários diâmetros, 30, 40, 50, 60, até 1,20 m, 1,5 m, tá? Eu só vou executar ela em níveis acima do nível d'água, abaixo do nível d'água, ou eu vou usar a lama betonítica, ou eu vou usar um outro tipo de fundação, que é a hélice contínua, por exemplo, né? Uma mobilidade grande, fácil de canteiro. Aqui, por exemplo, eu estou com 2 máquinas perfurando, não tenho que ter a bomba de concreto e o caminhão em tempo integral na obra, igual eu tenho que ter na hélice, né? Eu tenho 2 máquinas furando, daqui a pouco chega a bomba de concreto e completa tudo que fez durante o dia. Então isso é fácil de resolver. A logística da estaca escavada é muito boa, né? Comparada a outros tipos de fundação, ela tem uma logística muito interessante, né? Então isso é uma grande viabilidade desse tipo de fundação. O operador está chegando ao final da execução, aí nós vamos acompanhar as últimas escavações dele para entender esse processo final, como que ele faz a medição também. A estaca escavada tem um detalhe muito interessante, é que eu consigo ver a alteração da camada, porque ela estava até agora saindo com esse material argiloso. Agora observa como já alterou bastante o material. Até um material mais amarelado, né? Um material que está com uma outra resistência. A estaca escavada tem essa grande vantagem, que eu consigo visualmente entender o comportamento do meu solo. Inclusive, é o mesmo equipamento que faz um ensaio atrado. Se eu fosse fazer um ensaio atrado aqui, exatamente essa perfuração, só que eu coletaria amostras ao longo da profundidade. Então olha como alterou bastante o material, olha, camadas roxas. Olha aqui, ó, já começou a sair um material mais roxo também dela aqui, ó, bem roxo. Olha só, estava vermelho, já está com alterações roxas, né? Já mudou bastante o material de um metro para o outro. Conforme ele vai escavando, vai mudando a camada, né? Olha aqui, por exemplo, no final dessas estacas aqui, né? Como saiu um tipo de solo, material mais argiloso. Aqui o material com uma ocorrência de essa cor mais roxa, né? Uma alteração diferente. Saindo lá bem alterado lá embaixo.
mudando bastante a cor, né? Então aqui na estaca escavada é muito legal isso. Diferentemente da hélice contínua, por exemplo, ou da estaca pré-moldada, que eu não consigo ver o que está saindo. Aqui a gente efetivamente consegue visualizar o que está saindo, tá? Também se tivesse um nível d'água acontecendo ali embaixo, a gente conseguiria visualmente entender, porque o solo não sairia com essa resistência. E tá seco, né? Tá extremamente seco, né? Então é um solo que a gente consegue observar desde já a não presença de água, né? Olha ali aquele material como mudou de novo ali embaixo, ó. Tá saindo... Começou a sair um material de maior resistência ainda, tá? Tá saindo cada vez um material diferente. Acho que acabou essa aqui, ó. Nós vamos medir agora a profundidade dela com a trena para ver se alcançou a profundidade final. Olha as alterações branquiçadas aqui, ó. Ainda é uma argila siltosa com essas alterações. Trena. Quantos metros, Vilmar? 11 metros. Sim. 11 isso aqui? 11 metros. O Vilmar vai medir aqui, vai ver se alcançou a profundidade. Se não alcançou, continua a perfuração. 9 metros. 9 metros. Faltam 2 metros ainda. Para o caminhão e vai escavar mais 2 metros. Diferentemente da hélice contínua, que a gente tem o sistema monitorado no trado, na escavada a gente não tem sistema monitorado, né? Então a gente acaba realmente tendo que medir manualmente. Olha como ficou o material aqui realmente bem esbranquiçado, bem alterado, né? É uma argila siltosa, tem aqui uma argila bem siltosa, né? Bem a presença desse material argilo-siltoso. Diferentemente da minha própria argila, ó. Ó como a argila mão sai suja, olha aqui, ó. Ó a diferença aqui, ó, argila. Ó a argila mão suja aqui, ó, argila. Olha a argila siltosa, ó. A argila siltosa sai limpinha a mão. Já é um material bem mais siltoso, né? Então tá aí. O Vilmar vai terminar a estaca escavada. Você acompanhou um pouquinho mais de como é essa execução da estaca escavada, como ela é feita. Próximo passo, como eu mostrei lá, colocar a armadura e depois vir com a concretagem da nossa estaca. É isso. Eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal Fundações Sem Complicações. Se você gostou, já curte aqui o nosso vídeo, compartilhe ele nas suas redes sociais e, se possível, se inscreva no canal para que você possa receber todas as informações do nosso YouTube, para que você possa acompanhar-nos semanalmente nos nossos vídeos aqui no Canteiro de Obras, porque é aqui que o negócio acontece. Eu sou o Vinícius Torenzi e, além do canal do YouTube, eu também tenho o canal lá no Instagram, o Fundações Sem Complicações. Então se inscreve aqui no canal, me segue no canal do Instagram, vamos conversar, vamos falar de fundações, vamos falar de contenções, que aqui a gente te ensina na prática. Valeu, grande beijo, grande abraço, fique com Deus e até a próxima.